Bom, então como a gente já fez na aula anterior a avaliação de todos esses movimentos, com exceção do lançamento oblíquo, né, que a gente vai enfrentar um pouco mais à frente, a proposta aqui é resolver alguns exemplos que a gente percebe nos vestibulares. Eu vou iniciar aqui pelo movimento sob a ação da gravidade, no caso pela vertical. Então, um exercício interessante é esse aqui, o 23. Ele comenta uma torneira situada a uma altura de 1 metro acima do solo, pinga lentamente, à razão de 3 gotas por minuto. Na letra A, ele fala assim, com que velocidade uma gota atinge o solo? E na letra B, que intervalo de tempo separa as batidas de 2 gotas consecutivas no solo. Vamos lá. Bem, dos dados fornecidos, nós temos aqui uma altura de 1 metro de queda, né, da gota por essa torneira e a proposta de uma razão aqui, ó, envolvendo a cada minuto, né, que nós sabemos que envolve 60 segundos, 3 gotas vão cair. Então a gente vai imaginar que dentro de 1 minuto de tempo nós temos aí espaçadas 3 gotas saindo dessa torneira. Mas no princípio da situação, anotados os dados, a proposta é resolver a letra A, né? Então a letra A, ela questiona a respeito da quantidade, ou melhor, a intensidade da velocidade com que essa gota atinge o solo, né? Vamos calcular. Bem, para avaliar a velocidade no momento em que ela atinge o solo, e já sabendo que a altura de queda dessa gota d'água até o solo é de 1 metro, acredito ser a equação de Torricelli a mais indicada nesse momento. Pensando também que as gotas, né, quando elas surgem pela extremidade da torneira, a velocidade inicial é nula, né? Imaginar a situação de uma gota que pende lá do alto de uma torneira e ela parte então do repouso, atingindo velocidades cada vez maiores conforme ela desce até chegar ao solo. Então, a velocidade final aqui na equação de Torricelli vai ser a nossa busca, velocidade inicial 0, 2 vezes a aceleração de gravidade, que é 10, e o ΔY, que por sua vez envolve uma variação de posição na vertical, né? Ou seja, é a altura. E lembrar que a variação de altura, que é a variação em Y, né, é de cima para baixo, né, envolvendo a ideia do comportamento da gota. De cima para baixo, eu tenho então uma redução de altura, ou melhor, menos 1 metro a ser observado aí na equação. Vamos lá. Bem, na resolução então observamos as substituições devidas, né? O G, o valor 10 vezes 2, que é 20, o sinal negativo, fazendo aqui regra de sinal, tudo torna-se positivo e estabelecendo por fim a raiz quadrada de 20, o que de forma fatorada nos dá 2 raiz de 5, né? Fatorando aqui a raiz. Metros por segundo, no caso, a unidade da velocidade, e a letra A, então, é alcançada nesse exercício da Unicamp. Então, a velocidade de chegada, né, desse objeto, melhor, da gota, né, da água, vai ser da ordem de 2 raiz de 5 metros por segundo. Importante comentar a velocidade aproximada também, né, 4,47 metros por segundo, então a intensidade dessa velocidade. Agora, resolvendo a letra B, né, o questionamento em relação à letra B, nesse exercício, temos aqui que intervalo de tempo separa as batidas de 2 gotas consecutivas no solo. Então, o que nós sabemos? Que num minuto, que equivale a 60 segundos, eu tenho 3 gotas, né? Então, num diagrama a gente pode tentar avaliar a situação. Vamos lá. Bem, utilizando aqui também a observação dessa informação, né, a razão de 3 gotas a cada minuto, então nós teremos 3 gotas que vão aparecer, né, mediante a saída na extremidade da torneira em 60 segundos. Então, dessa maneira, também, posso pensar numa simplificação aqui, né, ou seja, uma gota apenas em 20 segundos. E aí carece
permite, né, nessa ocasião, a resposta da questão. Então, o intervalo de tempo que separa as batidas das gotas, cada gota, né, ao sair da extremidade da torneira, a próxima virá 20 segundos depois, né? Então, é uma gota a cada 20 segundos, a razão aí de saída de gotas dessa torneira. Então, respondendo a letra B, nós temos intervalos de 20 segundos para cada gota que surge ali na extremidade da torneira. Então, uma questão interessante sobre movimentos sob a ação da gravidade, e nessa ocasião, então, a gente pode partir para um assunto lançamento horizontal. Vamos lá. Bom, conduzindo um pouco mais, temos esse caso aqui. Vou fazer a leitura, né, para identificar o assunto. Então tá lá. Um voo horizontal a 3.000 metros de altitude, com velocidade de 540 km por hora. Um bombardeiro deixa cair uma bomba. Ponto. Ela explode 15 segundos antes de atingir o solo. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da bomba no momento da explosão. Tá? Então, um exercício aqui da VUNESP, interessante, e ele realiza a ação de um voo, né, horizontal, e com uma altura de 3.000 metros de altitude. Então, temos um caso aqui de um movimento sob a ação da gravidade, na ocasião aqui um lançamento horizontal a ser identificado. Vamos trabalhar e vamos verificar como seria essa situação, pelo menos através de um diagrama. Mas como que ela consegue isso? Muito bem, observando aqui uma proposta de um diagrama, temos então o avião aqui, né, se deslocando pela horizontal, então ele mantém esse curso. Há uma bomba, né, que é abandonada bem lá do alto, e ela então vai fazer esse trajeto curvo aqui, como a gente já conversou um pouco nas teorias das aulas anteriores. E existe uma altura, né, de 3.000 metros. Bem, coletando os dados completos do exercício, uma altura de 3.000 metros, esse bombardeiro se desloca pela horizontal, a velocidade dele é de 540 km por hora, e o intervalo de tempo de 15 segundos. Antes de atingir o solo, essa bomba ela explode. Então o exercício questiona qual é a velocidade da bomba no momento da explosão. Então, se ela explode antes de atingir o solo, vamos imaginar que ela vai explodir ainda antes de atingir o nível de referência mais baixo aqui no nosso diagrama. Outra coisa em relação a esse tempo, né? 15 segundos antes de atingir o solo. Então é válido perceber que o cálculo do tempo completo, né, de queda venha a ser importante para que eu possa então descontar desse tempo completo os 15 segundos. E visto esse tempo restante, aí sim envolve o cálculo da velocidade que a bomba atinge. Então, no primeiro momento, eu vou calcular o tempo de queda, de descida dessa bomba até o solo. Inicialmente, o tempo completo até o solo. Vamos lá. Bem, então, para que a gente possa, numa primeira parte do exercício, avaliar o tempo completo, né, eu utilizei aqui a função horária de posição nas alturas, né? Então, o ΔY, no caso, uma descida de 3 metros do solo. Então, eu vou avaliar o tempo de queda completo até chegar ao solo. Vamos imaginar que esses 3.000 metros em relação ao solo. Calculando esse tempo, então, eu caio numa equação do segundo grau, de simples resolução. Vamos lá. Verificamos então aí o cálculo do tempo, né, através da raiz quadrada de 600, lembrando que 3.000 dividido por 5, 600. E simplificando, ou melhor, fatorando a raiz de 600, nós temos 6 vezes 100, né? Raiz de 100, 10, ou seja, o 10 ali fica fora da raiz. E o 6, não há a raiz exata para ele, né? Então deixamos a resposta assim. Bom, o que é esse tempo, né? Por sua vez, esse é o tempo de descida, né, do projétil que é lançado pelo avião. Para a gente ter uma noção aproximada desse tempo, vamos lá. Bem, dá então um tempo de 24,5 segundos, né, até que ele chegue ao solo. Mas o exercício ele questiona a velocidade não no momento em que a
vamos dizer assim, a proximidade completa, né, do projétil no solo, e sim um pouco antes. Ele comenta 15 segundos antes de atingir o solo, ou seja, no momento em que o projétil faz esse trajeto, né, até atingir o solo, ele questiona, né, 15 segundos antes. Então eu vou retornar esse tempo de 24,5 em 15 segundos e nessa avaliação, havendo o retorno, eu tenho o objeto ainda bem distante aqui no ar. Então eu vou avaliar esse tempo. Faço então a diferença, né, de 24,5 e o 15 segundos. Bom, assim sendo, teremos um tempo de 9,5 segundos aproximadamente. Então é nesse tempo de 9,5 segundos que o exercício de certa forma deseja que realizemos o cálculo da velocidade do projétil, né? Então ele sai, parte do avião, altura aqui de 3.000 metros, e 9,5 segundos depois é que essa tal bomba explode. E então é nesse momento que nós definiremos as velocidades do mesmo. Vamos lembrar que no lançamento horizontal, enquanto o corpo desce, eu vou associar ao mesmo. Imaginemos que essa altura seja localizada aqui, ó, né, nesse ponto. Então esse projétil ele possui dois vetores de velocidade, um na horizontal, que segue aqui, e outro pela vertical, que segue aqui. Na realidade, ele possui um vetor de velocidade que a gente vai batizar Vx, né, e Vy. E de verdade, na hora que desejamos calcular a velocidade desse projétil, eu vou calcular um vetor resultante que aparece aqui, né? Então, esse exercício, de certa maneira, ele cai numa condição um pouquinho diferenciada, né? Quando ele pergunta a velocidade da bomba no momento da explosão, que seria em 9,5 segundos, ou seja, 15 segundos antes de atingir o solo, nesse momento, então, o projétil tem velocidades em duas direções, né? E aí eu preciso lembrar que essas duas velocidades nas duas direções, Vx e Vy, precisam ser levadas em conta. Então, o que a gente vai fazer? Como segunda parte, calcular a velocidade na horizontal, no instante 9,5 segundos, e na outra ocasião eu vou calcular a velocidade na vertical, também no instante 9,5 segundos. Nesse aspecto, então, a gente define o Vx e o Vy, e, por consequência, fechar a velocidade resultante. Vamos lá. Bem, na segunda parte, então, definindo o Vx, é legal perceber também que, pela teoria, o lançamento horizontal, ao Vx, atribuímos uma velocidade sempre constante. Então, como o projétil ele sai, né, do interior da aeronave, ele sai na horizontal com a mesma velocidade da aeronave, ou seja, 540 km por hora, o que, pelo nosso conhecimento, equivale a 150 metros por segundo. Eu consigo converter essa velocidade para metro por segundo dividindo o 540 por 3,6. Assim, na segunda parte do exercício, o Vx já é deduzido praticamente automaticamente, tendo em vista que na horizontal a velocidade é sempre a mesma, os 540. E aí bastou converter. Então a segunda parte é rápida, né? De certa maneira, a terceira parte do exercício é que nós nos preocuparemos em calcular a velocidade na vertical, né? E, de certa forma, aplicaremos equações que envolvam o MR e o V. Vamos lá. Bem, equação que envolva o MR e o V, né? Nessa situação, então, trabalhamos na condição e análise pela vertical. Vy igual a V0, né? Menos G vezes T. A função horária da velocidade, no caso aqui associada ao lançamento horizontal. Tendo em vista que o lançamento horizontal, na realidade, é uma combinação de dois movimentos, um na horizontal, outro na vertical, ou seja, na terceira parte eu estou tratando o movimento na vertical, que ocorre simultaneamente em 9,5 segundos também, né? No momento em que ela explode no ar, depois de 9,5 segundos, ela possui velocidade na horizontal Vx e ao mesmo tempo também Vy nesse mesmo instante de tempo, que é o que a gente fez aqui, ó. Eu calculei a velocidade na vertical no instante 9,5, levando-se em consideração g igual a 10 novamente, como sempre,
e resultando aqui o valor VY. Lembrando também que o sinal negativo atribuído à própria fórmula e agora ao resultado implica que o objeto desce, né? Então a velocidade tem o seu sinal negativo indicando a descida, enquanto que a velocidade na horizontal é positiva, tendo em vista também a referência do plano cartesiano, né? Velocidade x aqui para frente, 150, positiva. Velocidade aqui para baixo, VY, negativa. E como o exercício pede agora a velocidade de vez, né? Eu faço então um cálculo de vetor resultante para essas duas velocidades, que são grandezas vetoriais também. E aí, então, por fim, eu aplico Pitágoras, né? Diante desses resultados, para fechar o exercício. Vamos fazer então a quarta parte desse mesmo exercício da VUNESP. Vamos lá. Bem, percebemos aqui então a possibilidade de verificar o resultado da velocidade resultante através de vetores perpendiculares entre si, né? Então, um assunto aí já referente ao início do ano, vetores, né? E lembrando, eu finalizo o cálculo pela raiz quadrada, né? Vamos lá. Bem, para cima do cálculo aqui, 150, né, que é o Vx ao quadrado, 150 ao quadrado, o 95 com sinal negativo. Como nós estamos trabalhando o cálculo de um vetor resultante aqui, ó, basicamente o 95 ele perde o sinal. A história é agora aplicar uma geometria, né, de achar essa velocidade resultante. Como resultado, obtivemos aqui os 177,6 metros por segundo. Esse valor aí é aproximado, né? E ao mesmo tempo, esse valor encontrado em metro por segundo, quando eu multiplico por 3,6, eu resulto também o valor em quilômetros por hora. Então, no momento em que esse projétil está a uma altura ainda em 9,5 segundos de descida, longe do solo, explode, né? A essa velocidade aqui, vamos considerar uma velocidade alta, né? De 639,2 km por hora, mas na verificação também percebemos que é um vetor velocidade inclinado, né? Então, o movimento para horizontal e vertical ao mesmo tempo, né? E de certa maneira há uma resultante de velocidade de maneira inclinada, né? A ser observado nesse exercício da VUNESP, bem interessante, evidenciando aqui o lançamento de projéteis pela horizontal. Bem, realizando aqui algumas considerações, vamos perceber que a lista que vai ser enviada para que vocês possam desenvolver um pouco mais, né, sobre o assunto, eu vou deixar bem claro aos representantes que é preciso trabalhar sobre os movimentos na vertical e na horizontal, apenas. E no momento posterior, nós completaremos o lançamento oblíquo em separado. Então, em primeiro lugar, eu vou deixar a atividade, né, onde vocês vão desenvolver esses dois assuntos. E o lançamento oblíquo a gente vai deixar para um segundo momento, de forma mais especial. Já trazendo no lançamento oblíquo uma introdução aí com as leis de Newton, né, o que traz uma percepção interessante nos conteúdos do nosso primeiro ano, né, onde resta para trabalharmos até o fim do ano, né, desse ano de 2020, leis de Newton, né, e aplicações, e para encerrar, movimento circular uniforme, que tradicionalmente deixamos para ser falado tanto no final do primeiro ano, como novamente, né, numa espécie de revisão, no início da segunda série do ensino médio. E vamos considerar também que nessa aula de hoje, que vai ter uma prestação interessante, né, aos estudos de vocês, vamos verificar que fica legal estudar, né, a parte completa desse assunto. É importante também lembrar que esse assunto ele é destaque forte, né, nos vestibulares. Então, em termos de quantidade de exercícios, é bem legal que o aluno também aumente, né, essa quantidade de exercícios para treinamento. E que qualquer dúvida, né, eu estarei aqui ao lado de vocês pelo WhatsApp mesmo, né, e fazendo uso aí das nossas conversas semanais aí a cada dia da semana, né, tirando dúvida aí dos alunos.
Alunos da primeira série do ensino médio do colégio, fiquem à vontade de procurar o professor Langão, né? Nos momentos de horários normais, claro, né? De madrugada a gente precisa dormir. E conte comigo, né? Em todo momento aí até o final do ano. Gente, fiquei com Deus, né? Até breve e um abraço aí do Langão. Tudo de bom.